Pela sua encarnação e nascimento, Jesus se faz irmão universal. Confirmado no desejo de responder ao chamado do Rei Eterno, a contemplação da encarnação e do nascimento de Jesus pode ajudar o exercitante a encontrar a Deus dentro de si e no coração dos outros. A contemplação o move precisamente a viver o sublime mistério da encarnação de Deus em cada coração humano e em todo o universo. De fato, a partir da revelação bíblica, a encarnação é Deus dentro de cada um e dentro de toda a realidade existente, sem confundir ou desaparecer no que é perecível, transitório. Em sua descida encarnatória, Deus se faz amigo da humanidade, se faz amigo da vida. A amizade social tem no coração da Trindade sua origem e sua contínua inspiração. Deus nos criou por amor, para o mútuo encontro, para a doação, para a comunhão. Fomos criados à imagem e semelhança do Deus Trindade, comunhão de pessoas, Pai, Filho, Espírito Santo. Quanto mais unidos somos, por causa do amor que nos preenche, mais nos parecemos com Deus Trindade. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é perfeito. 1 João, de 4 a 12. A religião cristã, portanto, não se define por seus dogmas, doutrinas, ritos, leis, etc., mas por ajudar a nos fazer próximos, a nos fazer próximos, a nos fazer próximo de quem está à margem. Implica entrar no fluxo da proximidade do Deus Trino, que rompe as distâncias e vem ao encontro de todo ser humano. A experiência de viver permanentemente sob o olhar compassivo da Trindade nos permite descobrir que o ser com e o ser para é a autêntica atitude humana de quem se desloca em direção ao outro, na arte de deixar e abrir lugar ao excluído, ao estranho, ao sobrante. Deus colocou em nossos corações impulsos naturais que nos levam em direção ao convívio, à cooperação, à acolhida, à amizade social, à solidariedade. Só corações solidários adoram um Deus trinitário. É decisivo estar dispostos a abrir espaço em nossa história a novas pessoas e situações, novos encontros, novas experiências, porque sempre há algo de diferente e inesperado, que pode nos enriquecer ou nos fazer um pouco mais lúcidos, mais humanos e mais simples. Quer comentar? Oi? Você quer fazer algum comentário? Não, eu achei forte essa questão, senhor Marcelo, só desligar o ventilador aqui. Forte a questão da mais humano, sabe? O ideal de Jesus não era fazer um beatismo, um piega, uma coisa piega, sabe? Mas resgatar o lado humano, sabe? O ideal de humanidade, sabe? Ser humano. Simplesmente ser humano é resgatar o lado humano das pessoas, era isso, ser humano ali, se a gente é humano, não prejudica o outro, não chuta um cachorro, não, não toca fogo num índio, sabe? Nessa questão, né? É muito delicado, né, seu Marcelo? Sim, Não é piega, não é beatismo, sabe? Fica, né? Fica.
É muito mais, transcende muito mais, né, senhor Marcelo? Eu gosto dessa frase. Só corações solidários adoram Deus trinitário. É. Né? Que realmente essa experiência de sempre se deslocar em direção ao outro. Coração solidário, né? Né? Só corações solidários adoram Deus trinitário. Ah, tá. Eu gostei dessa. Deus trinitário. Tá. Uhum. A bandeira da fraternidade. Antes de entrar no caminho contemplativo da vida pública de Jesus, Santo Inácio propõe o exercício das duas bandeiras, como apoio ao discernimento, visando a eleição ou reforma de vida. Aqui, trata-se de despertar a consciência de que nossa liberdade se sente movida e atraída em duas direções. Duas bandeiras desvelam dois dinamismos, duas tendências, dois impulsos que se fazem presentes em nosso interior. Uma de autocentamento, de imposição sobre os outros, de vaidade, que desembocam na solidão. Outra, trazemos em nós impulsos de comunhão, de encontro de vida partilhada, de ajuda fraterna. O dinamismo desse exercício deve inspirar a maneira de nos conduzir diante das relações, visando sempre a construção de uma comunidade fraterna. No coração se encontram as raízes dessa dinâmica, que, por um lado, fecham a pessoa no seu próprio eu, e, por outro, movem a pessoa numa expansão de vida em direção à alteridade e ao serviço, ajudar, entre aspas, queiram ajudar a todos, exercício espiritual 146. O serviço da fraternidade cristã, portanto, é de ajuda mútua. Ajudar pede um coração magnânimo, grandeza de sonhos, ânimo e desejo. Mas, ao mesmo tempo, ela nos convida à humildade, ou seja, a abrir-nos às necessidades, renunciando a todos os nossos, renunciando a nossos próprios critérios, modos fechados de viver, e isso requer presença gratuita, desinteressada, centrada no bem da outra pessoa, sem criar dependências, mas fazendo o outro crescer em liberdade. Portanto, as duas bandeiras nos animam a seguir o Jesus pobre e humilde de Nazaré, sob a força de seu espírito. Existe uma estreita relação entre a bandeira de Jesus e os pobres. A proximidade junto aos marginalizados e excluídos nos ajuda muito a descobrir e compreender qual é a verdadeira imagem do Deus de Jesus. Eles são um verdadeiro lugar teológico.
A bandeira de Jesus nos apresenta uma série de valores que geram vida no mundo e, em especial, no mundo dos empobrecidos. Solidariedade, partilha, respeito à diversidade cultural, religiosa, social e sexual. Reciprocidade, apreço pelos valores humanos, culturais e religiosos. Sentido de gratuidade e de festa. Comunhão com a terra, confiança no Pai, busca da paz. Outro mundo não só é possível, senão que é urgente. O envolvimento com o outro, excluído, pobre, marginalizado e etc., nos conduz à autenticidade, à superação de apegos e avareza, à liberdade para partilhar e receber, e a uma imensa felicidade. Interessante. Que nem fala. Posso falar um pouquinho? Você, esse exercício das duas bandeiras? Oi? É claro para você isso que eles chamam de duas bandeiras? É o jeito de... aquela questão, né? Ser discípulo, ser apóstolo, ser missionário ali, colocar a carapuça de Jesus onde eu tiver, né? Onde eu tiver, no seio da família, no seio do trabalho, ser um espelho de Jesus, não ser motivo de escândalo, ser ali no mundo de hoje, sabe? Se preciso, muitas vezes ali, doar o sangue a conta gotas, que nem falam, né? Entre aspas, né? E ser um protótipo do reino, né? No mundo de hoje, e fazer o reino acontecer a cada dia, a cada momento, a cada segundo, sabe, seu Marcelo? E é um grande critério, sabe que nem falam, né? É um grande critério mesmo de discernimento. O discernimento é uma chave para discernimento, né? É um instrumento, é um instrumental, né? Para trabalhar o discernimento, né? Essa que é a gente trabalhando devagarzinho o discernimento na vida da gente, né? Porque esse é o momento dos exercícios em que você está deixando de olhar só para você, para sua natureza, e está começando, a partir da imitação de Cristo, a perceber o mundo e olhar o mundo como Deus vê. Olhar o outro sem interesse nenhum, sem Entendendo interesse. que o outro é o outro, as necessidades do outro são o que Isso. são. Saber se colocar no lugar do outro, né? Ali, muitas vezes, né, seu Marcelo? Também, sabe, que nem a Margarete fala também, sabe? A gente vê muitas pessoas, assim, que advogam em causa própria, né? A gente chegar a esse extremo de não advogar em causa própria da gente, muitas vezes, sabe, seu Marcelo? Mas em causa do reino, muitas vezes, de Jesus Cristo ali. A Sim, implantação do reino, ser uma chave do reino, né? Muitas vezes é isso, mas é é muito bem mais forte. profundo. Agora eu estou mergulhando naquilo que Cristo é. É isso. Então, E chegando aí. Ah, tá. na verdade, é você olhar para você, quem você é, né? E dizer, olha, eu estou aqui, eu não sou o Cristo. e as Eu sou consequências? seguidor dele. Consequência vai acontecer isso? Não. É? E as consequências vai acontecer isso, vai acontecer isso. Não aconteceu com Jesus, aconteceu com
com os apóstolos, aconteceu, vai acontecer comigo mesmo também. É, Se eu sou hoje, no século XXI, tô seguindo as pegadas de e eu tudo, de posso tudo viver, eu posso experimentar da a mesma forma. experiência do céu. Não é uma experiência de uma realidade material que se apresenta. É isso. Tipo esse pessoal da teologia da prosperidade. É isso, exatamente, Marcelo. A É, experiência é uma experiência de viver o céu no sentido de eu me sinto livre, me isso, sinto amado, me sinto dentro da sociedade, né? E vivo com todas as minhas dificuldades e com tudo aquilo que eu sou e que eu não sou, a minha experiência de reino. Então, eu me sinto unido a toda a sociedade. isso. Entendi isso, O que Marcelo. acontece com os outros, eu sinto como se acontecesse comigo. Então, eu passo a ter esse outro passo, que é esse novo, esse que a gente vai ler agora. Tá. Então, é uma experiência de seguimento de Cristo, mas não, né, no sentido de que as minhas coisas estejam sendo pedidas, né, mas de que eu estou junto, Uhum. eu estou unido, eu faço parte de um planeta. A minha vida pulsa com ele. É que nem o que aconteceu no Sul, né, São Marcelo? Não poderia ser comigo, com a minha família, não. Se aconteceu com eles, é a mesma coisa, eu estou unido a eles. Tem um laço de É, solidariedade, tô, é, é é, é, claro que a tá família, junto. as pessoas próximas, os mais amigos, eles entram nisso e de uma forma especial, Aham. né? Isso, Mas é um caminho em que não há uh, um sentimento de que alguém ficou para fora. isso, Não exatamente. comunicar, Isso. né? Entendi isso, Marcelo. Entendeu? É um Não outro, tem exclusão, não pode excluir, não, não, é uma não, ninguém é experiência excluído. aonde Nenhum é excluído, né? que tem esse sentimento que a teologia fala de Deus, né? Como a minha união, o meu ser que se compadece do ser da humanidade. Agora sou eu, né? A amizade social. Sou eu que leio ou é você? Sou eu, seu Marcelo. Oi? Sou eu. Então, desculpa. Tá. Amizade social, lugar do coração dilatado. A experiência dos exercícios espirituais permite ao exercitante citar as amarras que o prendem e o privam de liberdade. Santo Inácio chama de afeições desordenadas, ou seja, relações doentias que rompem a comunhão e extraviam a pessoa de sua identidade verdadeira. É preciso que o exercitante se conscientize de como se relaciona com as pessoas que o cercam, com os bens, com o trabalho, com as responsabilidades, com a própria autoimagem, com o tempo, com a saúde e com a vida. Quando as afeições desordenadas se visibilizam nas relações sociais, uma série de atitudes egóicas vão surgindo, expressando como preconceito, intolerância, indiferença, distância afetiva. Vive-se, então, um processo desumanizador que afasta a pessoa cada vez mais da sua vocação original. Vós sois todos irmãos e irmãs. Mateus 23,
8. Contra a tendência de querer apropriar-se de tudo como busca de segurança, como defesa hostil diante dos outros, Jesus nos convida a viver a partilha, como abertura aos outros e como possibilidade para a criação da nova comunidade que se constitui como alternativa frente às relações interpessoais fundadas na acumulação e no consumismo, na partilha e no desapego aos bens. A primitiva tendência egóica e agressiva dá lugar a uma atitude aberta, acolhedora e benevolente frente ao outro. Além disso, onde a partilha, a superabundância. Dito positivamente, trata-se de um convite a ir além do ego e descobrir a verdadeira identidade, aquela identidade compartilhada, na qual o próprio Jesus se encontrava. A verdadeira riqueza é investir numa única fortuna, a do amor, a do favorecimento da vida e do descentramento de si mesmo em favor do serviço ao outro. É necessário, portanto, antes de avançar nos exercícios, detectar os condicionamentos afetivos que de fato limitam a liberdade, esvaziando-a de todo espírito solidário e de compromisso com os outros, esvaziando-a de todo espírito solidário e de compromisso com os outros. A meditação dos 3 grupos de pessoas. Exercícios espirituais 149 a 157. Pretende mobilizar o exercitante para que enfrente as amarras que procedem de seu próprio mundo interior. O que está em jogo nos exercícios é chegar a conhecer-se profundamente, encontrando a raiz do seu próprio ser nos afetos desordenados. Esse conhecimento interior profundo é condição indispensável para poder viver o segmento de Jesus, em maturidade e liberdade. Sem pôr em ordem nos afetos, ninguém é verdadeiramente livre. Na perspectiva bíblica, há uma incompatibilidade radical entre a paixão pelas riquezas e a paixão pelo reino. Ninguém pode servir a 2 senhores. Mateus 6, 24, Lucas 16, 13. Não é possível amar a Deus, isto é, amar a generosidade, a entrega, a solidariedade, a compaixão, a fraternidade, ao mesmo tempo, amar o dinheiro, a acumulação, que é a base de toda injustiça e de toda ruptura das relações fraternas, gerando fome, violência, exclusão, exploração. É preciso reordenar os afetos, também nas relações pessoais, para que elas sejam mais livres, mais sadias e mais enriquecedoras. Isso. É interessante isso, porque ele dá um passo a mais. Não sei se você percebe, ele vai fazer o exercício das bandeiras, que é o que a gente parou semana passada. Uhum. Aí ele faz a experiência anterior, né? E ele vai para essa experiência que é dos 3 grupos de pessoas. Na verdade, esse exercício você vai experimentar aonde estão, qual é o tamanho que os teus afetos desordenados te deixam. Por exemplo, eu tenho um espinho na minha carne, que é o fato de eu não conversar muito com a minha mãe. Por conta de uma série de coisas que se deram dentro das nossas relações. Então, eu defini que esse é meu tamanho, que no meu tamanho não cabe
a convivência com ela. E aí é interessante isso, porque nesse momento você, então, de uma forma mais profunda, você está dizendo para você o tamanho da sua pequenez. Entendi. Né? E isso é muito importante para que você não fique se julgando acima de ninguém e também perceba, né, quais são os passos que você deve dar no crescimento de você mesmo. Né? Então, ele vai, é aí que aparece, né? Não é possível amar a Deus, isso é amar a generosidade, a entrega, a solidariedade, a compaixão, a fraternidade, e ao mesmo tempo amar o dinheiro, a acumulação, que é a base de toda injustiça, de toda a ruptura das relações fraternas, gerando fome, violência, exclusão, exploração. Né? Então, é necessário que os afetos sejam reordenados para que eu possa viver todas as minhas relações de forma livre, sadia e enriquecedora. Então, a partir do momento em que eu paro, em que eu fecho, eu, na verdade, não estou dando limite a ela. Entendi. Eu estou dando limite ao meu crescimento. Entendi isso, Marcelo. É uma forma que o mau espírito tem, por exemplo, Sutil. de colocar pensamentos, escrúpulos e coisas e fique o tempo todo me dizendo, você fala tanto, mas olha aí, que você nem conversa com a sua mãe direito. Entendeu? Entendi. Só que isso não é culpa do mau espírito, entendeu? Isso é culpa de uma limitação que fui eu mesmo, que provoquei em mim. Né? Então, quando a meditação dos 3 tipos de pessoas, que é aquele que as 3 pessoas recebem uma herança, né? E aí uma delas fica de tal forma apegada à herança que não é capaz de abrir mão dela por nada. A segunda se sente livre pela herança, diante da herança, mas não faz nada que coloque essa herança em risco. E a terceira é aquela que percebe que essa herança não é verdadeiramente uma herança dela e que ela tem que ser vivida por todas as pessoas que estão à volta dela. Né? Então, nem o primeiro, que assume os seus defeitos e dizer eu sou assim e daqui não saio, nem o segundo, que diz sair, mas na verdade não sai. Quer dizer, ele fala um sim, que é não. Né? O que tem valor é o terceiro tipo de pessoa, que também recebe o dinheiro da herança, mas não vira escravo dessa herança. Então, é por isso que Santo Inácio nos chama a essa experiência, né? A experimentar essa grandeza de si mesmo e de realmente conhecer o seu tamanho. Né? Porque se você abre mão de tudo, mas não abre mão daquele chinelo havaiana que a tua avó te deu quando você tinha 5 anos, o teu tamanho é o tamanho do chinelo havaiano de quando você tinha 5 anos. Entendi. Porque o mau espírito vai usar esse limite que você forneceu a ele para denunciar a sua
inação diante de Deus. É profundo isso, né? Deu para entender? Deu sim, Sr. Marcelo. É bicho feio, hein? Não, não é brincadeira, não. Deus me livre e guarde. Amizade São... social, uma marca da compaixão. Nas contemplações da vida pública de Jesus, o exercitante é chamado a mergulhar nos sentimentos dele, a fim de que seus sentimentos sejam cristificados. Com os sentimentos evangelizados, realizará sua missão, não como um burocrata frio, insensível, mas com paixão, ardor, ternura, companhia. Eis o sentimento que balizou e deu tônica no exercício da atividade de Jesus. É a compaixão. Ele se deixou afetar pela dor, pela miséria, mas também pela alegria dos mais pobres. A compaixão que tomou conta do coração de Jesus foi fruto do corajoso deslocamento para a margem, para a necessidade do outro. Os evangelhos destacam os profundos sentimentos de humanidade, compaixão, empatia, ternura e solidariedade misericordiosa de Jesus. Porque amou e foi amado, o coração dele experimentou a alegria e a tristeza, a felicidade e a saudade, a ternura e o sofrimento, etc. Deus é compassivo. Este foi o núcleo do anúncio de Jesus. Foi precisamente esta compaixão de Deus que o moveu em direção às vítimas inocentes e injustiçadas. Foi a compaixão de Deus que fez Jesus tão insensível ao sofrimento e à humilhação das pessoas. Sua paixão pelo Deus da compaixão se traduziu em compaixão pelo ser humano. Portanto, chegou o momento de recuperar a compaixão como herança decisiva que Jesus deixou à humanidade. A força que deve impregnar a marcha do mundo, o princípio de ação que deve mover a história para um futuro mais humano, é a compaixão ativa e solidária que nos conduzirá para esse mundo mais digno e ditoso, querido por Deus para todos. A compaixão esvazia toda a pretensão de poder, pois nos projeta para o outro, torna-nos mais sensíveis ao clamor e às necessidades do outro. A compaixão rompe a couraça do eu constituída pelo poder. O outro, sua necessidade e sofrimento, será sempre a alavanca que gera no nosso coração humano a compreensão e o exercício da autoridade como verdadeiro serviço. É a compaixão que nos capacita
a superar barreiras e condicionamentos que impedem uma vinculação fraterna com os outros. Só a compaixão nos desloca para o lugar do outro. Só a compaixão ilumina a realidade do sofrimento do outro. Por isso, o outro deixa de ser um estranho e se converte em um irmão. Interessante isso. É muito forte, viu, senhor Marcelo? Isso Quando aí a é gente que... pensa no planeta, por exemplo, né, a consciência de ver o planeta como não como um outro, mas com o seu próprio ser, né, a gente começa a entender qual é o sentimento, o que tem a ver isso com nós nos sentirmos parte, não mais algo diferente do planeta. Não, nós somos o planeta. Uma extensão. Somos, né? Temos o planeta dentro da gente, né? Nessa falando assim, né, senhor Marcelo? Oi? Tem, temos o planeta dentro da gente falando dessa forma, né? Trocando em miúdos, né? Então, tudo, as mesmas substâncias que estão no planeta correm dentro do sangue da vida, dentro do Não, organismo da gente, tudo, né? Mesma coisa. é mais simples do que isso. Por exemplo, quando você recolhe resto de comida e pó que está no chão, conteúdo do seu aspirador de pó, tudo isso, Sei, sei. você junta tudo isso e põe num saco de lixo e põe para o lixeiro levar, Uhum, porque você vai jogar fora, certo? certo. Só que não tem fora. Não existe. Tudo que a gente joga dentro. É, A exatamente. gente não joga dentro da nossa casa, É, mas a gente não joga fora do planeta. exato. Agora você falou tudo. É verdade mesmo. Então, na hora que eu falo eu sou uma coisa, a natureza é outra coisa, Não existe. aí eu percebo que eu não estou. Quer dizer, que eu estou dando esse. Eu não consigo entender e dividir a minha existência, Aham, né, com isso que eu considero uma coisa menos evoluída do que eu. é verdade, Marcelo. Nossa, você falou tudo, viu? Porque Nós somos o planeta. nós podemos pensar, nós somos a parte que pensa do planeta. Exato, é isso mesmo. Mas só que não é, a sua vida não é só o seu cérebro. Isso. Né? Fica uma semana sem usar o seu intestino, para É, você ver se você consegue pensar alguma coisa. Entendeu? entendi. As coisas, elas têm uma rotina delas mesmas. Uhum, Né? Então, a experiência da compaixão, ela deve ser vivida a tal ponto de que já não há outro, entendeu? Não existe outro sem eu, não existe eu sem o outro. Não existe barreira entre eu e você. exato. Né? Então, na hora que eu falo assim, como é que é aquele velho ditado lá? Pirão, minha farinha primeiro, qualquer coisa assim. Né? Então, é, a gente faz as coisas como, né, vou primeiro ver o meu.
né? E aí depois eu vejo o que me sobra para poder dar para os outros. Então, né? Cada A um. partir do momento que tem um outro que está passando de trabalho, eu que tenho um pouco mais, me sinto na obrigação de dar para o outro. Por que os pobres entendem isso e nós não? É, o índio entende isso aí perfeitamente, né, Marcelo? O Na indígena é a mesma. partilha, no, não é verdade? No momento que Ele, não tem floresta, não tem ele. Porque não existe um ele sem floresta. isso. A gente dá do resto da gente, do que sobra, um sapato que já não usa. Dá do resto, né, seu Marcelo? Né? Pensar assim, não é do que sobra, do que sobra. Não, dá daquilo que você usa ali do ordinário, a gente não faz isso, né? É complicado, né? Não, dá daquilo que tá sobrando, daquilo que vai no refugo, né? Rebotalho, né? Esquisito. A gente parece que não. Olha que, né? Pensar assim, Então, e os exercícios fazem a gente experimentar isso. entendi. Né? O sofrimento do outro é o meu sofrimento. Daí que resgata o sentimento ali, a empatia. Eu me coloco no lugar do outro. Ah, ser, ser ali, aquela sensibilidade solidária, né? Não, eu tô sentindo a dor do outro ali, eu me pôr no lugar do outro ali, né? E é esse o ideal de Jesus ali. Não, ele ter compaixão, ter sentimento, é sentimento ali, solidariedade, né? Não é verdade, senhor Marcelo? Sim, Eu creio que é dessa forma, né? Se compadecer pelas entranhas, pôr as entranhas do avesso, né, senhor Marcelo? Isso não é verdade? Que nem sim, lá daqui do, do samaritano que passou lá, pegou pessoa caída lá, ele se compadeceu no último, as entranhas do avesso, né, senhor Marcelo? Se compadeceu, não é, é o ideal humano, tem que ser a humanidade mesmo ali, né, senhor Marcelo? sim. Não é? Vamos lá? Bom, Agora é você, né? tá. Paixão de Jesus, amizade com os crucificados. Na vida e missão de Jesus, nós encontramos duas paixões. A primeira é a paixão pela vida, pelo reino, pelo compromisso em favor dos mais pobres e dos excluídos. Essa paixão é a expressão de uma opção assumida fielmente por Jesus até o fim. A segunda é a paixão da cruz. Paixão da cruz. Imposta pelos poderes religiosos e civis. Ela não é fruto da opção de Jesus e nem faz parte da vontade do Pai, pois é a visibilização da violência, do ódio, do fechamento frente à proposta de vida revelada por Jesus. No grego, cruz se diz stauros, e tem dois significados. De um lado é patíbulo, instrumento de tortura imposta pelos romanos aos rebeldes do império. De outro significa prontidão, estar preparado, mobilizado, firme, sólido, de pé, ser fiel até o fim. Jesus não buscou a cruz do sofrimento, o patíbulo, a morte violenta. Buscou a cruz da fidelidade, da vida comprometida. Nesse sentido, a Stauros, cruz, é vida aberta, expansiva, obrativa, vida descentrada em favor dos outros. Ela não é um evento, mas um modo de viver, pois perpassa toda a vida de Jesus. Cruz, Stauros, é vivida a partir de uma causa, que é a causa do reino. Assim,
A cruz não foi um peso morto a ser suportado por Jesus, mas a sequência de uma opção radical em favor da vida. A cruz não significou passividade e resignação, pois brotou de uma vida plena e transbordante. A cruz condensa, concentra, radicaliza o significado de uma vida vivida na fidelidade ao Pai, que quer que todos vivam intensamente. Jesus morreu de vida, morreu de bondade, de esperança lúcida, de solidariedade alegre, morreu de compaixão ousada, de liberdade arriscada, de proximidade comprometida. Durante toda a sua vida, ele deixou transparecer sua profunda amizade com todos, sobretudo com os mais pobres e excluídos. Foi acusado de ser amigo dos publicanos e dos pecadores. Agora, pendente da cruz, Jesus revela sua radical amizade com os crucificados da história. Com a cruz, o exercitante desce com Jesus até a cruz da humanidade, a solidariedade com os pobres, a fidelidade à vida evangélica, o faz descer aos porões das contradições sociais e políticas, às realidades inóspitas, aos terrenos contaminados e difíceis, às periferias insalubres, onde os excluídos deste mundo lutam para sobreviver. Ali ele se encontra com o crucificado, identificado com os crucificados da história. Como diz João Sobrino, não podemos crer no crucificado de um modo coerente, se não estamos dispostos a fazer descer a cruz aqueles que estão dependurados nela. Entende-se assim o grande grito que brotou das profundezas da dor de Jesus na cruz e que continua ecoando como clamor angustiado. Não são poucos os gritos dos mais pobres e dos excluídos. Na cruz se condensam todos os gritos da humanidade sofredora. Um grito que é, na verdade, um convite a um compromisso de um compromisso de nos tornar amigo dos sofredores, um amigo que não fica no vazio, mas aponta para a vida. É muito legal isso, é muito forte, né? Uhum. Quando ele fala, né, é preciso ajudar a descer da cruz, né? A experiência da cruz é uma experiência que tem que ser vivida, uma experiência de entendimento de que o sofrimento humano é o sofrimento da cruz. O sofrimento humano é a cruz. O sofrimento do outro é a cruz do outro. E é preciso lutar para tentar diminuir isso. Mitigar o sofrimento, né, seu Marcelo? Sim. Seu Marcelo, eu tinha um irmão lá, uma vez eu fiz o retiro em Itaici, lá o Rov, ele falou assim, eu achei muito, falou muito forte, falou 3 palavras, ele falou, falando, é a vida da gente, são 3 coisas, é tentação, sofrimento e trabalho. Não tem como sair dessa tríade, falando. O irmão que morava lá no mosteiro, lá, sabe? Tentação, sofrimento e trabalho. Mas eu creio que a gente, unindo a Jesus, colocando Jesus ali, hum, caminhando com ele ali, consegue mitigar esse sofrimento, né? Consegue. Colocando Jesus no primeiro plano ali, através do trabalho, como, como redenção, sabe? Muitas vezes o sofrimento, caminhando com Jesus. Tentação a gente sempre vai ter, mas Deus dá força para não cair em tentação muitas vezes, né?
Mas não tem como sair. A história da gente. A história é assim mesma, da vida da gente é assim mesmo, né, seu Marcelo? Sim, É. E Jesus passou por tudo isso também, né, seu Marcelo? a forma dele, sim. É. E aí vem esse para mim, esse salto da ressurreição é o grande pulo que Santo Inácio deu e que a igreja hierárquica ainda não deu. E isso é muito interessante, porque nós vamos muito bem até a contemplação da cruz. Mas viver com o ressuscitado é um outro passo. Uhum, entendi, seu Marcelo. Vamos ver o que está escrito aqui. Uhum. Sou eu agora? Acho que é, né? É o senhor. É. Creio na ressurreição da comunidade. Nas suas aparições, o Cristo ressuscitado reconstrói relacionamentos rompidos. Recria sua comunidade de amigos e amigas com um estilo de vida diferente e os envia em missão. Ele é o gerador e o centro da nova comunidade de irmãos. As aparições vão do individual ao comunitário e do comunitário à missão. O exercitante, no final dos exercícios espirituais, deve estar revestido de uma atitude profundamente eclesial, de maneira que o seu sentir, pensar, falar e agir reflitam o sentir, pensar, falar e agir da grande comunidade cristã. Por isso, a quarta semana dos exercícios espirituais desemboca na comunidade. Nesse sentido, muitos dos mistérios indicados por Santo Inácio para a quarta semana dão especial relevo à presença e ação do ressuscitado na reconstrução e formação de sua comunidade. De fato, as aparições públicas têm como pano de fundo um sentido eclesial. Remetem à comunidade como lugar de encontro com o Senhor, ressuscitado que manifesta o ofício de consolar. Na comunidade, a comunidade cristã é uma comunidade de amigos, amigas, que se deixa conduzir pelo mesmo Espírito do ressuscitado, soprado sobre cada um deles. O Espírito continuará atuando no exercitante através da comunidade cristã. Escutar o Espírito no interior de si próprio significa estar convencido de que é o mesmo Espírito que atua na comunidade dos seguidores de Jesus. Sentir-se comunidade exige um contínuo discernimento para perceber o modo como Cristo age na sua comunidade através do Espírito, que suscita diferentes carismas para o serviço. O caráter apostólico, o senso de universalidade e o enfoque fraterno, tão característicos da espiritualidade ignaciana, se expressam numa vivência comunitária que abre a pessoa para a complexidade
dos problemas do mundo e da igreja, impulsionando-a a ultrapassar os limites geográficos, afetivos, sociais. Os laços fraternos vividos no interior da comunidade se visibilizam na amizade com todos. Podemos dizer que a comunidade cristã é comunidade de amigos no Senhor. Amizade que vai se expandindo e se revelando como atitude aberta e acolhedora de todos.